Graça e paz, mulheres curadas, para aquelas que não me conhecem ainda. O meu nome é Fátima, eu moro na cidade de Piancó, no interior da Paraíba. Dando continuidade, ao que estamos trabalhando dentro do nosso grupo nesse mês de agosto, que é com o tema restituição, da dor ao testemunho, eu gostaria de compartilhar com você um testemunho que me causou muita dor na época, mas que depois me trouxe muito crescimento, muita experiência. Então, eu sou filha única do segundo casamento do meu pai. Isso porque quando meu pai ele se casou com a minha mãe, ele já era viúvo. E desse primeiro casamento do meu pai, ele trouxe 4 filhos da sua primeira esposa. Então, casou com minha mãe e desse casamento estou eu aqui. Minha mãe, por sua vez, era uma mulher muito tranquila, muito pacata, dona de casa, uma mulher que cuidava da sua casa, que era exemplo, mas muito passiva. Quando eu falo passiva é com relação às coisas que o meu pai fazia. A minha intenção não é denegrir a imagem do meu pai, mas é contar, compartilhar com vocês aquilo que aconteceu comigo e ao mesmo tempo também trazer o outro lado, aquilo que Deus fez através de tudo que aconteceu no nosso relacionamento entre pai e filha. Então, meu pai, ele era um homem que gostava muito de farrar. Meu pai, ele gostava muito de sair, de passar noites fora de casa. Meu pai, ele arranjava tinha outros relacionamentos extraconjugal. Então, para ele era normal trair minha mãe, para ele era normal o homem sair, beber, passar noites fora de casa, como boa parte dos homens em nossos dias. E minha mãe aceitava tranquilamente, não gostava, não se sentia feliz, mas aceitava. E nessas saídas, muitas vezes ele saía, passava 2 dias fora de casa, muitas vezes ele saía, levava roupa, ia morar com outra mulher, depois discutia com outra mulher, depois de 2 meses voltava e minha mãe aceitava. E assim eu fui crescendo, assim foi minha infância. Tenho lembranças de momentos bons com meu pai, pouquíssimas. E cheguei na minha adolescência muito revoltada com aquela situação e não entendia como a minha mãe suportava tudo aquilo, toda aquela situação. E à medida que eu comecei a entender como era humilhante para minha mãe, como era sofrido para minha mãe suportar tudo aquilo. E na minha adolescência, começaram as discussões com meu pai, por quê? Porque meu pai saiu de dentro de casa definitivamente e numa dessas saídas, minha mãe falou que se ele saísse e depois quisesse voltar, ela não aceitaria de volta. E foi o que aconteceu. Terminaram se separando definitivamente. E meu pai saiu de dentro de casa e eu fiquei mais revoltada ainda. Não com minha mãe, mas com ele, porque ele era o causador de toda essa situação. Minha mãe tinha sua parcela de culpa porque, de certa forma, ela não tomava uma atitude. Aceitava, mas eu entendo o lado dela como mulher, a sua criação, enfim. Isso prejudicou muito o meu relacionamento com meu pai. Porque meu pai queria colocar limites e eu não aceitava. Porque, para mim, ele não tinha moral para querer me dar lição de moral, para impor, para ditar que tipo de roupa eu deveria usar, para escolher minhas amizades, e eu não aceitava aquela situação. E a gente discutia muito. Quando eu aceitei a Jesus Cristo, aos meus 18 anos de idade, já estava bem perto de eu completar 19 anos de idade, e aí conheci meu esposo, na época eram amigos, namoramos, noivamos e veio o casamento, oramos,
namoramos e veio o noivado. E no noivado eu falei, eu não vou permitir que meu pai entre comigo na igreja porque ele não é digno. E era a oportunidade que eu tinha de humilhá-lo, de rejeitá-lo e de desonrá-lo publicamente, como ele fez comigo e com a minha mãe. Mas aí eu me lembrei da palavra do Senhor que fala que nós devemos honrar pai e mãe, independente do que ele tenha feito, né? Então eu escolhi obedecer a palavra do Senhor e contra a minha vontade no momento. E convidei meu pai para entrar comigo na igreja. Ele aceitou, entrou, foi para a festa, participou de toda a cerimônia, tudo como manda o figurino, né? E eu percebi nesse exato momento que o Senhor estava trabalhando na minha vida, né? Diante de toda aquela situação difícil que eu tinha passado, Deus estava trabalhando na minha vida com a paternidade, o cuidado deles na minha vida. E aí, me casei, vim morar em Piancó, e depois de um tempo morando em Piancó, né, eu fui em Itaporanga, né, para casa da minha sogra, e ardeu no meu coração o desejo de visitar meu pai. Algo que não era comum, porque muitas vezes eu ia em Itaporanga e não sentia esse desejo de vê-lo, mas naquele momento eu estava sendo impulsionada pelo Espírito Santo a ir visitá-lo. Quando cheguei para visitá-lo, né, fui na casa do meu irmão, filho do primeiro casamento do meu pai, né, perguntei onde ele estava morando, e aí ele me colocou a par da situação e disse que ele estava morando em casa, na casa dele, que estava muito doente. Minhas amadas, quando eu entro dentro de casa, da casa desse meu irmão, e vou no quarto onde meu pai estava, eu encontrei um homem muito debilitado nos seus últimos momentos de vida, últimos instantes. E aí naquele momento, a tristeza, a mágoa, o ressentimento que ainda existia, mesmo que menos, mas ainda existia dentro de mim, deu lugar à compaixão, deu lugar ao amor, deu lugar ao perdão. E aí eu entendi que aquele era o exato momento, que era a última chance que eu estava tendo de falar do amor de Deus para o meu pai. E foi o que eu fiz. Falei do amor de Deus, preguei o evangelho e tive a alegria, né, de vê-lo aceitando, confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Houve o pedido de perdão, né? Eu pedi perdão, recebi o perdão dele, ele também me pediu perdão por todo o sofrimento, também recebeu meu perdão, nos abraçamos, choramos, e na tarde daquele mesmo dia, meu pai veio a falecer. Então, diante de tudo isso que me aconteceu, eu vi o cuidado de Deus, eu vi o agir de Deus, né? Então, Deus não permite que nós passemos por algo se Ele não tiver um propósito. Então, Deus usou toda essa situação para trabalhar em mim na área da paternidade, porque até então eu via Deus como meu Senhor e como meu Salvador, mas não via Deus como meu Pai, aquele que cuida. E aí tudo se tornou claríssimo para mim, né? O cuidado de Deus, tudo que eu tinha passado, cada momento, cada detalhe. Então, que esse testemunho sirva, né, para edificar a sua vida. A palavra de Deus diz que ainda que uma mãe venha se esquecer do filho ao qual ela ainda amamenta, o Senhor não se esquecerá de nós. E foi isso que aconteceu. Então, todo vazio, toda tristeza, né, todo desprezo que causou sofrimento a você, seja por parte de mãe, por parte de pai, por parte de filho, de esposo, o Senhor é suficiente para preencher. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor, minha amada.